Estamos contentes, né? Segunda reunião nossa. Estamos mudando um paradigma, ok? E isso é maravilhoso. Você aproveitar o domingo, vem aqui ouvir a palavra, ter comunhão com os irmãos e pode ter, né? Um dia recreativo, passear no shopping, né? Testar o domínio próprio, né? Você poder olhar e não comprar tudo que você vê na vitrine. Amém? Isso é algo lindo, né? A parte A do versículo de João 14, 27, né? A palavra de hoje é a paz do mundo e a paz do reino de Deus. Amém? A paz do mundo e a paz do reino de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Amém? Não vou-la dou como a dá o mundo. Pai, nós pedimos que o Senhor fale com cada um aqui, que a Tua palavra seja, Senhor, marcante em nossos corações, que haja fome, Senhor, em cada um aqui por entender a Tua palavra e ter a revelação do Evangelho de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Vamos recapitular um pouco do que nós falamos semana passada. Domingo passado, né? Na semana passada foi ministrada uma palavra, o que é afinal igreja, ou o que nós poderíamos chamar, o que é afinal o reino de Deus. Em Mateus 6,33 diz que, né, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O texto ali, o contexto do texto é trabalhar a ansiedade do coração do homem, que está tão ansioso com tantas coisas, e Jesus aqui ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que vocês estão falando aqui vos serão acrescentadas. Jesus disse em Lucas 17, do 20 a 21, quando seus discípulos estavam argumentando e perguntando, né, sobre o que seria esse reino de Deus, Jesus fala que esse reino de Deus não é algo visível. Amém? Não é algo visível. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus não é uma coisa ou um lugar, e sim algo interior. Não é visível, é algo interior, que se expressa. Quando nós colocamos, queridos, o reino de Deus como um lugar, logo vem a necessidade de descobrirmos qual seria esse tal lugar, que seria o reino de Deus, para que possamos buscá-lo em primeiro. Afinal de contas, se nós buscarmos ele em primeiro, todas as coisas nos serão acrescentadas. Então nós temos a necessidade, infelizmente, né, por não entendermos que o reino de Deus é algo interior, nós, através da religião, né, aprendemos que o reino de Deus é um lugar, nós acabamos buscando esse lugar. E aí, como eu comentei com aqueles que estavam aqui, ou os que ouviram o vídeo, né, nessa semana, aí surgem as tabelinhas aí do meio gospel sobre a linha de prioridade da vida. Uns dizem, né, que primeiro você tem que colocar Deus e sua igreja, depois a família, depois o trabalho. Outros dizem que primeiro é Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho. Tem outros que colocam primeiro Deus, a família, o trabalho e a igreja. Por que isso, querido? Porque a religião só sabe lugarizar as coisas. Só sabe lugarizar as coisas. E aí vai criando alguns conceitos na nossa mente, né? Como casa é o lugar da família. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender, né? Eu quero falar algo para os irmãos. Nós não temos toda essa dependência do Soma. Eu gosto muito que as pessoas venham no Soma, mas nós não temos toda essa dependência do Soma. Por quê? Porque nós aos poucos estamos aprendendo que igreja não é lugar.
Muitas pessoas correm, né, num dia como esse para encontrar a igreja dele. Porque afinal de contas é a única esperança, é o único dia que ele pode encontrar a igreja e cumprir sua devoção a Deus. Mas nós, aqueles que têm entendido a graça de Deus, têm entendido que o reino de Deus não é um lugar, nós entendemos que onde tem 2 ou 3 em nome de Jesus, ali a igreja está estabelecida. Entendemos como igreja, sim, que temos a importância de estarmos aqui no domingo para celebrarmos a nossa unidade, somarmos as nossas igrejas espalhadas pela cidade, né, para junto recebermos o alinhamento através da palavra e a comunhão com os nossos irmãos no aspecto geral. Mas a grande realidade é que nós não temos toda essa dependência como muitos têm, né, da sua reunião de domingo, porque muitos já têm entendido que igreja não é um lugar. Amém? Agora, muitos então colocam que casa é família. E na cabeça de muitos jamais casa é igreja, casa é família. Prédio, reunião como essa, igreja. Então, querido, devido a essa falta de entendimento sobre o reino de Deus, a religião, quando você tem a religião impregnada no teu coração, você acaba criando um conceito daquilo que é sagrado e daquilo que é secular. Então nós temos as músicas consideradas sagradas, que são as músicas gospel. É ou não é? Não importa se o cara canta sabor de mel, vingança contra o irmão, espírito de ódio. Desde que a gravadora seja gospel e um cantor seja gospel, ela é sagrada, é de Deus. Não importa se você está ouvindo aquele lixo. Mas é gospel. Agora, se for uma música, nem que tenha uma letra boa, que não seja gospel, ela é secular. Então, tudo vai se separando na nossa vida. Porque se cria o conceito do quê? Do sagrado e do secular. Devido a isso, né, por nós colocarmos alguns lugares como sagrado e outros como seculares, nós precisamos então, né, muitas vezes, passamos a viver uma vida completamente alienada no que diz respeito à vida profissional, familiar, vida conjugal, vida fraternal. Infelizmente. Porque para nós o reino de Deus se tornou apenas um lugar. E normalmente esse lugar são as atividades que diz respeito à igreja. Tudo aquilo que a igreja marcar, ela é atividade sagrada. Tudo aquilo que você fizer fora do que a igreja marcou, é uma atividade secular. Essa é a grande realidade. E nós começamos a viver uma vida completamente estranha no que diz respeito ao Evangelho. No imaginário de muitos, servir a Deus ainda é como na antiga aliança. Prestar o culto a Deus é fazer a coisa certa, através das pessoas certas, os sacerdotes profissionais, no dia certo, na antiga aliança no sábado, normalmente hoje no Brasil no domingo, e no lugar certo, no tabernáculo e depois no templo, e que para nós se tornou em muitos lugares o prédio da igreja. Lá é o lugar certo, adorar a Deus é lá, sagrado é tudo que você faz lá. E tudo isso, querido, tem transformado a igreja de Jesus num grande Frankenstein. Uma coisa montada, uma coisa que não é orgânica, uma coisa que não é viva. É uma coisa engembrada. Para muitos ainda existe o lugar certo de adoração, né? Como a mulher perguntou para Jesus, onde que é o lugar certo de adoração? Para muitos ainda há o lugar certo de adoração. Tanto que tem gente que se mata para sair da sua casa, porque acredita que o lugar certo de adoração é um monte. Quanto mais alto e quanto mais difícil for para você chegar na oração, mais Deus está contente. Muitos ainda, né? Eu já fui orar muito em monte. Se você gosta de ir no monte, vá no monte, né? Mas eu já fui muito em monte. Inclusive eu ia com uma pessoa, né? E ele era extremamente preocupado com o monte. Nós oramos na entrada do monte ali em Campo Largo.
E no decorrer, até subir o monte, nós orávamos várias vezes. Ele falava, cuidado como você vem com a sua vida aqui nesse lugar. Porque esse lugar é santo. Um dia, para que ele era santo, um monte, por não entender o que Deus quis dizer no Antigo Testamento, para outros era um bom lugar para usar drogas. E na religião, tudo que for mais difícil, eles têm alguma ideia, quando você tem a mente religiosa, de que Deus gosta de tudo que for muito difícil. Quanto mais difícil for, Deus está gostando. Porque você saiu da tua casa. Porque você subiu um monte. Porque você, se estiver chovendo, e se você estiver com gripe e você for, então, certeza de resposta da oração. É garantido, porque Deus, ele gosta de sofrimento. Quanto mais ele vê você sofrendo, mais ele gosta. Essa é a imagem que as pessoas criaram de Deus no que diz respeito à religião. Por causa disso, né? Muitas vezes temos uma postura religiosa, assim como aquele sacerdote e aquele levita, que viram um homem no caminho caído e não estenderam a mão para socorrer. Por quê? Na rua, um homem caído, isso não tem nada a ver com a minha vida. A minha vida tem a ver com o louvor. A minha vida tem a ver com ser um acolhedor aqui no cinema. A minha vida tem a ver com isso. Com aquilo que, entre aspas, a igreja diz que eu deveria fazer. Nós desenvolvemos então um coração religioso. Tem um momento que nós estamos amando demais. É o momento que nós estamos aqui. Mas tem um momento que nós saímos daqui, que nós temos a nossa vida. Nós temos a nossa prioridade. O dinheiro é nosso, a casa é nossa, o carro é nosso. E nós fazemos da nossa vida aquilo que bem entendemos. E o resto que se lasque. E afinal de contas, eu já vim aqui no Soma pela manhã e já cumpri a minha obrigação. É ou não é? Já cumpri. Se o meu irmão está arrebentado ali, não tem problema. Conceito religioso, querido. Onde nós fracionamos a nossa vida. E nós damos o nosso coração, ou pelo menos as nossas atitudes, um tempo para Deus e determinamos, você tem domingo, 2 horas. Legal? Fechado? O resto é comigo. Eu vou te falar para você. Sabe qual a igreja que Deus deseja? Deus deseja que a igreja esteja muito perto da sua casa. Sabia disso? Esse é o sonho do nosso coração. Deus deseja que a igreja seja tão perto da sua casa que seja a sua própria casa. Que lá seja um lugar para adoração. Onde você reúne 2 ou 3, começando pela sua própria família. E vai estendendo isso para os seus amigos e vizinhos. E lá se começa a edificar a casa espiritual para Deus. Quando entendemos o Evangelho, todo lugar é o lugar. E toda hora é a hora. Por isso que a Bíblia diz, prega a tempo e a fora de tempo. Não só num dia onde nós vamos marcar para levar as pessoas para a chácara. Todo dia é o dia, toda hora é a hora, todo momento é uma oportunidade. Esse é o entendimento do Evangelho. Amém, queridos? Hoje, diferente dos hebreus na antiga aliança, podemos viver a plenitude que é Cristo. Pois o fim da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Jesus é o sacerdote, ou melhor, ele é o sumo sacerdote, o sacrifício, seu corpo, que é a sua igreja, é o templo vivo, e sua obra tem repercussão eterna, pois foi realizada e conhecida desde antes da fundação do mundo. Tudo o que existe foi santificado pela obra redentiva de Cristo, que numa loucura nós não entendemos, que foi feita antes da fundação do mundo, que Deus não está preso no nosso tempo.
Se entendêssemos o reino de Deus como uma submissão ao Evangelho, tudo mudaria. Tudo mudaria. E eu gosto de ler esse texto aqui. Esse texto aqui ele é muito profundo, queridos. Quando diz lá em Romanos 14, eu quero falar uma coisa aqui interessante, né? Romanos 14, verso 7 diz o seguinte aqui, ó. Pois nenhum de nós vive apenas para si. Oh, aleluia, que nós possamos falar como comunidade Amai, que nenhum de nós vive apenas para si. Quando você entende o reino de Deus, que não é um lugar, mas é uma submissão ao Evangelho no coração, e por submeter o Evangelho no coração, isso muda a forma completamente de você enxergar a vida, dinheiro, tempo, sucesso, tudo muda. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão Cristo morreu, voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. E aí o versículo 10 diz: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. E aqui é o contexto, né, de julgar o irmão pela comida e pela bebida. Querido, eu acho uma coisa fantástica. E muitos que têm um coração libertino, eles querem tomar isso como uma coisa completamente carnal e um coração mundano. Eu não... se alguém falar para mim, eu quero ir hoje numa balada, o que você me diz? Não digo nada. Se for para o Senhor, vá. Se você está indo lá porque você está indo lá para a glória de Jesus, vá. A maior parte não vai para a glória de Jesus, apenas está aproveitando a oportunidade, né, para expressar sua carnalidade. Mas eu não posso dizer que Jesus não possa, através do Espírito Santo, falar para você ir num lugar muito louco, numa noite, fazer uma coisa muito louca. É por isso que eu decidi não controlar a vida de ninguém. Ensinar as pessoas a andar no Espírito. Alguns vão quebrar a cara, que vão fazer disso instrumento para libertinagem. Mas na verdade a cara dele já estava quebrada, só não estava demonstrado. Amém, queridos? Eu não posso limitar como Deus vai fazer alguma coisa. Eu espero apenas que tudo que você faça para a glória de Deus. Mas o que eu vejo muita gente em nome da graça dizendo que está fazendo para a glória de Deus, mas na verdade não tem glória para Deus. Tudo aquilo que está machucando a sua vida, tudo aquilo que está trazendo sofrimento para você, por causa do pecado. Precisamos entender que o reino de Deus permeia tudo e começa em nosso coração. Quanto mais eu creio no Evangelho, mais o reino de Deus cresce em mim. Amém? Isso é uma coisa linda, vai crescendo em mim e vai manifestando. Isso é revolucionário. Então, para nós, cristianismo não é mais um lugar, não é mais um dia, não é mais um retiro, não é mais uma conferência, mas é todo momento, queridos. Amém? Cristo agora não está preso a um templo religioso. A igreja de Cristo é orgânica e é formada por muitos membros que estão espalhados por muitos lugares. Amém? Isso vai ampliar você, a tua revelação. Teu trabalho é reino de Deus se for feito para a glória de Jesus. Sua família é reino de Deus se for feito para a glória de Jesus. Com o coração correto. Amém? Tudo é reino de Deus. Agora eu gostaria de avançar nesse entendimento sobre o reino de Deus. Falando sobre paz. Quantos aqui gostariam de viver em paz todos os momentos? Diga amém. Você crê que isso é possível? Não responda assim por responder. Eu vou perguntar de novo para você pensar. Eu estou falando de você viver em paz em todos os momentos. Eu estou falando de encontrar você logo em seguida que você foi demitido do seu trabalho.
Agora, o Evangelho ele tem uma promessa muito louca. Se nós formos analisar, se você analisar a sua vida, o Evangelho tem uma promessa muito absurda. Qual que é essa promessa? Jesus disse, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. O Evangelho, então, ele é uma promessa de paz. É uma promessa de paz. Agora, nós vivemos em tempos, de tanta inquietação, nós vivemos em tempos de muita angústia, nós vivemos em tempos de pânico, medo, carências, tempo de muita frustração, ansiedade, medo de solidão. Quantas mulheres têm medo de solidão? Quantas mulheres e homens, primeiro que passar na internet e falar eu te amo, fala assim, qual que é o dia do casamento? Culpa, querido. Quantas pessoas vivem cheias de culpa, cheias de paranoia, desequilíbrio mental, emocional, superficialidade de sentimentos, Amo hoje, não amo amanhã, te amo, gosto de você hoje, te odeio amanhã, e é a geração que nós vivemos. Fraqueza de decisões, dúvidas constantes sobre a fé, confusão acerca do significado de Jesus e do Evangelho. Então é esse tempo que nós vivemos. Maior tempo de doença na alma, consultórios psiquiátricos cheios. Quantas pessoas que são cristãs estão totalmente dependentes de medicamentos para dormir, para ansiedade, etc. Muitos poucos casos são frutos de realmente uma disfunção do corpo. Normalmente é uma disfunção da alma, porque a pessoa não consegue encontrar a paz, não consegue lidar com seus problemas, não consegue lidar com as dificuldades da vida. Em tempos de tanto anti-evangelho, ao lermos tamanha afirmação como a de Jesus e a de Paulo, que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 4, verso 7, paz de Cristo que excede a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Paulo fala lá, e guardará os vossos corações. A paz de Cristo que excede todo entendimento. Essa paz vai guardar o teu coração. Ou da paz de Deus em nossas mentes e corações, ou mesmo da paz de Cristo como o árbitro nos nossos corações. Colossenses capítulo 3, versículo 15 fala que a paz de Deus é um árbitro, é ela que determina as direções da nossa vida, o curso da nossa vida. Essas afirmações do Evangelho parecem ser totalmente poéticas, parece ser propaganda enganosa. Vem e receba paz, e vive em paz sobre todos os seus problemas. Parece ser o quê? Uma poesia. Parece ser algo irreal. Parece ser algo inalcançável. Essa paz que o Evangelho promete. Eu pergunto para você, você tem vivido debaixo dessa paz em todos os momentos? Ou você está vivendo ansioso, preocupado? Como é que está? Pergunta para o teu irmão aí, como é que está esse negócio aí? Propaganda enganosa, falaram que eu era crente a ter paz, mas eu estou tendo mais problema. É ou não é? Querido, por que acontece essa muitas vezes até decepção com Deus? Sabia? Até decepção com Deus. Isso acontece pois da mesma forma que os discípulos de Jesus tinham uma ideia equivocada do reino de Deus, e Jesus teve que explicar sobre o reino de Deus. Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Jesus teve que explicar sobre o reino de Deus, porque na cabeça dos judeus, quantos estão comigo aqui? Diga amém. Preste bem atenção, querido.
Na cabeça dos judeus, eles estavam esperando o Messias. Eles estavam esperando um rei, o rei dos judeus. E na cabeça deles, esse reino de Deus seria um reino que estaria sucumbindo, fazendo sucumbir o Império Romano. Eles imaginavam que era um reino político. Eles imaginavam que era um reino exterior. E de repente, o que se diz que é rei dos judeus, nasce numa manjedoura. Já viu o rei nascer numa estribaria? Qual que é o nosso rei? Onde você nasceu, rei? Lá na estribaria. O nosso rei, ele diz que não tem onde reclinar a cabeça. Que rei poderoso esse. Não tem onde reclinar a cabeça. Por isso que Jesus teve que explicar que o reino dele não era visível. Não era um reino político. Como muitos evangélicos querem que o reino de Deus seja hoje. O reino de Deus seja algo político. Quando falam de vamos conquistar o Brasil, falam de assumir posições de poder nesse mundo. Mas isso não é o reino de Deus. Deixa eu falar para você algo. A diferença básica entre o evangelho e a religião é que a religião sempre foca no exterior, o evangelho no coração, no interior. Amém? Da mesma forma que os discípulos de Jesus naquela época confundiam o que era paz, o que era reino de Deus e qual era a paz prometida por Deus. Da mesma forma hoje, nós como igreja, estamos confundindo qual que é a paz do reino de Deus e qual que é a paz do mundo. Então existe uma paz do mundo e existe uma paz do reino de Deus. Por isso que Jesus teve que explicar, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas a minha paz não é como a paz do mundo. Então, para as Escrituras, existe uma diferença entre paz e paz. Para Deus, uma é a paz do mundo e outra é a paz do reino de Deus. Qual que é a paz do mundo? Qual que é a paz do mundo, queridos? Basicamente, a paz do mundo é a ausência de problemas. A paz dos homens tem a ver com conforto. A paz dos homens tem a ver com poder, com controle. A paz dos homens tem a ver com domínio. A paz dos homens tem a ver com prosperidade financeira. A paz dos homens tem a ver com sucesso. A paz dos homens tem a ver com tranquilidade. Boas sensações. Enfim, a paz dos homens tem a ver com ausência de problema. E aí, irmão, está tudo em paz na sua vida? Não, querido. Aí você começa a relatar os seus problemas. Para nós, termos Jesus na nossa vida, e vamos colocar a nossa vida como um barco. Jamais pode ter tempestade, porque se Jesus está no barco... Uma vez me falaram algo, né? Se Deus está na igreja, Ele tem que suprir a igreja. E a igreja não pode passar por dificuldades. Se Deus é que mandou você fazer alguma coisa, Deus vai suprir aquilo que Ele mandou você fazer. Mas eu pergunto, por que Paulo estava pedindo dinheiro? Por que Paulo estava falando sobre contribuição? E ainda mostrando aos irmãos a generosidade, coração desprendido dos irmãos da Macedônia? É porque alguma coisa estava faltando ali. Que tinha dificuldade. Paulo não era homem de Deus? Claro que era. Paulo teve que fazer uma reunião do center dele e falar o seguinte, queridos: não dá mais para mim ficar só dependendo da oferta de vocês. Estou colocando aqui na linguagem de hoje. Porque senão vai ser muito pesado para vocês. Então eu vou construir tendas. Paulo teve que ir lá procurar um emprego no Cine. Tem Cine aí? Faz tempo que não procuro emprego. Não senti vocês empolgados com o Cine? O Cine está fraco?
Ninguém manda mais currículo pro Cine? Oi? Mudou? Viu? Por isso que eu não estava conseguindo emprego. Eu estava mandando pro Cine. Ou seja, para muitos cristãos, tira qualquer coisa dessas que eu acabei de falar e a paz dessas pessoas acabou. E eu vou trazer isso para a vida da igreja. Essa semana foi engraçado, né? Eu tenho que falar, né, irmãos? Normalmente algumas pessoas me procuram para falar assim, ó, eu estou querendo sair da AMAI. Amém? A gente sabe que a paz é o árbitro sobre todas as coisas. Já orou, sentiu paz? Deus falou comigo isso ontem à noite. Não, já orei, já senti paz, já fui lá no lugar, na outra igreja que eu estou pretendendo, e eu senti paz. Mas sabe o que é a paz que Deus me falou que essa pessoa sentiu? Não que você não possa congregar onde você quiser. Mas sabe qual foi a paz que essa pessoa sentiu? É porque ela está aqui na vida da igreja como uma família, e nessa família ela está com um problema. Ela está decepcionada com um, ela criou expectativa com o outro, e daqui a pouco ela está começando a ser incômodo. Poxa, eu estou na igreja, a igreja está sendo incômodo para mim. Não está legal. Ou seja, frustrações, eu queria que o meu GP crescesse, multiplicasse, eu queria que tivesse um prédio mais perto da minha casa, e por causa desse desconforto a pessoa diz, eu perdi a paz. E aí eu vou num lugar novo, você pode estar nos visitando hoje aqui, e você pode achar, nossa, aqui é muito legal, né? Essa palavra é muito boa, esse pastor é bonito. Gostei do louvor, olha, me receberam muito bem. E aí você diz assim, mas eu estou lá numa outra comunidade, eu estou lá em outro lugar, e lá não estou sentindo mais paz. É porque para você paz é ausência de problema. E como você começou a relacionar conosco, você já começou a ver que não é só coisa boa. Você viu lá que no teu GP não é tudo bom. Você viu que você foi frustrado nas suas expectativas de menino. E que lá no GP não estão, as pessoas não estão dispostas, muitas vezes, né, a tratar você como sua mãe tratava. Um marmanjo que é criança. E você perdeu a paz, eu perdi a paz. E você foi visitar outro lugar que é novo, e que você ainda está no superficial, você ainda está só na reunião coletiva aqui, e você sentiu paz, porque está muito legal. Está legal o louvor, está legal a palavra, mas você não sabe, querido. Aqui tem um monte de pepino. Sabia disso? Aqui nem uma construção, a edificação da igreja é uma construção. Entendeu? De repente um fere o outro, um machuca o outro, e o pau quebra. E aí nós falamos assim, eu perdi a paz, porque não tem mais paz no meu coração de ficar aqui. É porque para você paz, dá um corda pessoa do teu lado aí. Para você paz é não ter nenhum desconforto emocional. Sabia? Teve desconforto emocional, perdi a paz. A minha empresa estava tão boa onde eu trabalho, perdi a paz de ficar lá. Não estava sentindo mais paz de ficar lá. Não, é que você tomou a primeira chamada. Teve um irmão que um dia falou, perdi a paz de ficar nessa empresa. Ele foi lá e pediu a conta. Depois ele perdeu a paz porque ele não conseguiu outro serviço. Eu que não levo desaforo para casa, que não depende de homens, depende de Deus, que eu faço. Ficou 2 anos se lascando. Ganhava 3.000 e pouco, foi para 1.000 e pouco, e depois dando glória a Deus. Oh Deus, sinto tanta paz desse serviço, tanta paz. E aprendeu a ser maduro. Então a paz do mundo é sempre emocional. A paz do mundo depende dos fatores exteriores. A paz do reino de Deus, ela está acima de qualquer circunstância. É um estado que transcende a tudo.
Essa é a paz que Jesus está nos prometendo. Essa é a paz que Jesus nos deixou. A paz de Deus, preste bem atenção, querido, decorre de Deus apenas. Vou repetir. A paz de Deus decorre de Deus e não de circunstâncias favoráveis. Eu vou te falar algumas coisas aqui que determinam a nossa paz, que é a paz que Jesus deixou. Que não tem nada a ver com a ausência de problemas. Vamos falar a verdade, queridos. Hoje, como eu estou bem atento sobre isso, eu prestei atenção de manhã, como eu estou com esse vício de linguagem ruim. Bom dia, você está bem? Bom dia, você está bem? Porque fica bonitinho, parece amoroso, né? Se perguntar para o outro se ele está bem. Mas isso chega a ser antibíblico. Você está bem? O que você está dizendo que está bem? Você tem dinheiro? Dá para almoçar no shopping hoje com toda a família? E pagar pro Kleberson? Aí tá bem mesmo, né? É de Deus. Tá bem é isso, né? Você tá bem? E aí, como é que tá a tua carreira? Você tá bem é tá rico. Isso você tá bem. E nós estamos alimentando para as pessoas o estar bem como algo exterior e não como algo interior. Eu pergunto, como alguém poderia estar mal se o Cristo ressurreto habita dentro de você? A paz de Deus é consequência simplesmente de agora nós estarmos em Cristo e Cristo estar em nós. E nós estarmos enraizados nele pela fé. A paz de Deus tem a ver que agora nele nós fomos justificados e santificados. Nele, tendo nossa intercessão e seu sustento como sumo sacerdote. Ele está intercedendo por você toda hora. Nele, permanecendo pela obediência em fé ao mandamento do amor e do perdão. Nele, comendo a vontade de Deus, também já nele, totalmente revelada. Nele, vivendo em gratidão, nele, celebrando a graça, até nos absurdos da vida, como vê o nosso irmão na UTI. Nele, provando contentamento em razão de sabermos ser herdeiros de bens superiores. Nele, somos absolvidos de toda condenação, de toda culpa, de toda acusação. Nele justificados, nele mortos e ressuscitados. Nele já estamos assentados em lugares celestiais. Nele somos mais do que vencedores. Nele fomos colocados acima de todo principado, potestade e poder. Nele crendo que aquele que dele se alimenta por ele e nele viverá. Isso é algo fantástico, querido. A partir do momento que você entende essas verdades e medita nessas verdades, diariamente, constantemente, e enche o teu coração dessas verdades, dessa realidade agora de quem você é em Cristo, e Cristo em você. Isso é evangelho, querido. É as boas notícias, que você pode viver em paz, mesmo tendo problemas. Você pode descansar, mãe, porque sabe que Deus está cuidando do seu filho. Sabe, querido, viver em paz tem totalmente a ver com você entender o Evangelho, as boas novas de Jesus. Com você renovar sua mente religiosa acerca de Deus. E entender que você só viverá em paz a partir do momento que você deixar o Evangelho pacificar o teu coração ansioso. Coração preocupado. E tem uma coisa mais idiota na vida, é a preocupação.
porque ela não acrescenta nada a nós, a não ser doença, a não ser depressão, a não ser falta de ânimo. É ou não é? Você não consegue mudar nada. E muitas vezes nós achamos que isso é expressão de amor, se nós agora, pelo nosso irmão Emanuel, nós ficarmos virando o nosso cabelo aqui, né? E viemos aqui, rasgamos as nossas roupas e nem comemos mais. Pode ser que Deus faça alguma coisa. Não, querido. Nada disso. Querido, esta paz pode não ter casa própria, mas tem uma morada eterna na casa do Pai. Eu fico vendo aqui tantas pessoas, né? Atribuladas. Eu tenho que ter minha casa própria. Eu tenho que ter minha casa própria. Onde que é a tua casa própria? Nem que esteja lá no cunhepe do Judas perdeu a bota e nunca mais achou. Nem que você pague mais de gasolina para ir trabalhar do que pagava no aluguel. Mas pelo menos você deu uma resposta para a sociedade para dizer que parabéns, você está progredindo na vida. Trocou o aluguel pela gasolina. Pode não saber do pão de amanhã, mas agradece o de hoje. Pode não ter nome a ser reconhecido, mas sabe que o seu nome está no livro da vida. Pode ter até muito, mas não vai confiar nesse mundo. Pode não ter nada, pois não temerá escassez. Pode nada poder, pois sabe quem pode por nós. Pode nada possuir, pois já é rico em tudo o que somente se pode carregar no coração. Esse é o Evangelho, querido. Esse é o Evangelho. Esta paz possibilita sepultar filhos, pode chorar sem tristezas mortais, o desespero da incerteza. Mas agora a grande pergunta é: qual é a paz que você e eu queremos para nós? Qual que é a paz que nós estamos buscando? Eu não estou dizendo para você aqui hoje que se você entrou aqui enfermo, Deus não pode manifestar a sua cura. Se você está desempregado, Deus não pode abrir a porta. Pelo contrário, eu estou dizendo: tenha paz, apesar de tudo isso, e confie na bondade de Deus. Qual a paz que você está buscando? Aqui depende de tudo estar bem? Que depende de Deus satisfazer os teus caprichos e as tuas ilusões? Ou é aquela paz que Paulo diz que excede o entendimento, que está presente em nós, mesmo quando o mundo todo está em pânico? Queridos, se tem pânico no velório do mundo, o nosso velório não pode ter pânico. Se tem desespero na morte de alguém, no nosso não pode ter desespero. Porque nós vivemos e temos entendimento de coisas muito superiores do que apenas essa vida. Nós somos gente de outro planeta, querido. Nós não somos cidadãos dessa terra e não podemos viver no curso dessa vida. Eu quero falar para você, isso é ser mundano. É quando você busca a paz como o mundo busca. Para você, jovem, paz não pode ser resultado de um relacionamento. Que você já foi completamente suprido na sua carência por Jesus. Por Jesus. Agora eu pergunto, até quando nós vamos ficar fazendo essas perguntinhas? Tá bem? Tá tudo bem?
está em paz, mas não a paz de Deus, a paz do mundo. Nós somos aqueles que vivemos pela paz de Deus. Diga amém. No conceito judaico de paz, o Shalom é um Deus, é a paz integral, corpo, alma e espírito. Inclusive as pessoas estão lutando aí, né, no meio evangélico pela justiça social, isso é muito bom, e por uma paz integral. Corpo, alma e espírito. Mas eu quero falar para vocês, isso é uma paz judaica. A paz de Cristo, no entanto, é maior do que o conceito de Shalom. Afinal, em Jesus, com sucesso ou não, a paz é real. Amém? Com Jesus, você tendo sucesso ou não, a paz é algo real. E sabe, querido, eu estava buscando entender esse texto. Eu creio que Deus me deu uma revelação. Já me perguntaram várias vezes. Romanos 5,17. O que é reinar em vida? Essa é a grande questão. Mas olha que coisa interessante. Preste bem atenção nesse texto. Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais os que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Como reinarão em vida? Por meio de um único homem, Jesus Cristo. Sabe o que Deus falou comigo que é reinar em vida? Tudo está pegando fogo à sua volta. E você está com a paz de Deus no teu coração. Sabe por quê? Dois princípios interessantes que o texto fala. Você vai reinar em vida pela abundância da graça e pelo dom da justiça. Não está falando você vai reinar em vida por causa da casa que você tem. Você vai reinar em vida por causa do dinheiro que você tem. Não, você vai reinar em vida porque agora o Evangelho está reinando no teu coração. E quando o Evangelho está reinando no teu coração, você se torna inabalável. É uma coisa louca, querido. Onde não tem espaço para risada, tem risada na sua face. Onde não tem, aos olhos do mundo, espaço para paz, você está em paz. Irmãos, eu acho tão perigoso algumas coisas. Deixa eu falar para você aqui, hoje, querida. Não faça do seu marido a sua vida. Não faça do seu filho a sua vida. Não faça de coisas terrenas a sua vida. Cristo é a sua vida. Quantas pessoas eu vejo ficar sem chão. Sabe, querido, nós estamos no mundo, querido. Nós estamos no mundo. Infelizmente não temos promessa de que hoje uma pessoa aqui não possa sofrer um acidente. Não temos promessa de que uma pessoa não possa perder a sua vida, que nós amamos. E muitos dizem, Deus o livre se eu perder a minha esposa, a minha vida acabou. Se tem uma coisa que eu gosto de ensinar para minha esposa, não acabou nada. Vá lá, arruma um cara mais bonito que eu ainda e vai para frente. Toca a bola para frente, fique em paz. Porque a nossa vida não pode, a minha vida, a minha esposa não pode se resumir a mim. E sabe, quando você começa a enxergar a vida como o mundo, você sofre. Porque o mundo está apegado a coisas exteriores, a pessoas, etc. Irmão, deixa eu falar para você. Vou falar para você de coração, não vou mentir para você. Eu não preciso de você para ser feliz. Eu não preciso da sua ligação no meu aniversário. Eu não preciso que você diga que eu sou uma pessoa maravilhosa. Na verdade, se eu não tomar cuidado, eu posso me tornar até um cara egoísta. Eu vou ficar na minha casa o dia inteiro, tranquilo e favorável, porque eu aprendi a desenvolver um relacionamento íntimo com Jesus. É claro que isso desemboca em mim o amor pelo próximo. Mas, essencialmente falando, por necessidade, eu não preciso de você. Isso é legal, sabe por quê? O amor não busca seus próprios interesses. Só a partir do momento que o Evangelho crescer no teu coração ao ponto de Cristo ser o teu tudo, que você vai poder andar em amor. Porque você não vai mais relacionar por causa de interesse teu mesquinho.
Você não vai nem casar por causa disso. Estou desesperado, precisando casar porque eu tenho... Não, simplesmente você vai casar porque o ciclo da vida, o curso da vida, e você está tão cheio de Cristo que você precisa desembocar esse amor que Ele tem te dado em alguma pessoa. Não porque você é um tarado. É ou não é? Não porque você está desesperado emocionalmente e está querendo encontrar alguém para você sufocar. Porque essa é a realidade, queridos. Tem gente que casou com afogamento. É ou não é? A pessoa se sente sufocada. Tem pastor que se sente sufocado. Tem líder de GP que se sente sufocado. Porque está relacionando com gente que não teve uma experiência com Jesus. E gente que não teve uma experiência com Jesus é cheia de expectativa externa em pessoas. Essa é a grande realidade. Reinar em vida só é possível para aqueles que entenderam a abundância da graça e o dom da justiça, que é Jesus. Ou seja, você foi pacificado pelo Evangelho no teu coração. Você sabe que Deus é um Deus da graça, favor e merecido. Ele é bom. Sabe como você tem a certeza? Deus é bom. Há uma graça liberada sobre a minha vida hoje. E aí você entende o dom da justiça. O dom da justiça é uma coisa interessante, porque a Bíblia diz, busca o reino de Deus e a sua justiça. Não é a sua própria justiça, mas é Cristo como sua justiça. Significa o quê? Que não importa o que você faça, você está em paz com Deus. Com Jesus, preste bem atenção, você se torna alguém forte, que não se intimida, não foge das angústias, não se desespera com a perda, catástrofe, o cerco, a opressão ou qualquer outra coisa. Porque em todos os momentos você sabe que Cristo é tudo em todos, Ele reina no seu coração e Ele é a sua paz. Isso é algo lindo, querido, isso é algo fantástico. Agora deixa eu falar algo aqui para você para concluir. Todavia esta paz somente é possível para os que morreram para o mundo e os quais se fizeram vivos para Deus. Sabe, morreu por esse conceito mesquinha do mundo, egoísta do mundo, expectativa no mundo, sucesso do mundo, paz do mundo, realização do mundo. Você morreu para tudo isso. E agora você vive para Deus e com Deus. Isso é algo fantástico, querido. Afinal, esta paz não é deste mundo. E esse mundo não a pode conhecer e nem pode conceber. Esse mundo não entende como é que você pode estar em paz no meio desse fervo que está a tua vida. Como é que você está em paz? Você é um responsável. Como é que você está em paz? Você é um irresponsável. Como disse Pedro, foi por esta razão que o Evangelho foi pregado a mortos, para que, mesmo mortos na carne, vivam para Deus. Deixa eu falar para você. Enquanto você quiser receber o seu galardão neste mundo, jamais desfrutará da paz que é Cristo. Enquanto você ainda está amoldado ao padrão desse mundo, jamais você vai desfrutar desse reino inabalável que reside dentro de você. Que você está condicionando a ter paz se tudo estiver bem. Essa é a grande realidade. E isso, na verdade, queridos, é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Talvez você achava que ia ter paz quando tivesse dinheiro. Você conseguiu ter um certo dinheiro, mas não tem paz. Você achou que ia ter paz quando arrumasse um emprego. Você achou que ia ter paz quando alguém da sua família se salvar. Tudo isso tem acontecido. Você continua não tendo paz. Porque você está buscando paz no mundo. Na maneira do mundo. Não na maneira do reino de Deus. Que é Jesus dentro de você. É a segurança que você tem nele. Da bondade dele. Do amor dele. Da graça dele. Isso é que é reinar em vida. E você está firme
você está inabalável, você está forte no Senhor, e o negócio está pegando fogo. Quantos crentes animados, querido? Pescocinho de porcelana. Eu vou vir no Soma. Eu vou no GP+. Não deu certo. Tá difícil. É ou não é? Desanimado. Quando você vê cara reinando em vida, subjugando as obras do diabo, né? Tendo paz quando todo mundo está em pânico, quando ele tem a palavra final, a palavra da esperança, a palavra da fé. Vou me matar. Você pode dizer para mim aqui nessa manhã, eu já sei de tudo isso, isso aí para mim é básico. A questão não é saber, a questão é você está vivendo. Você está vivendo? Qual é a vantagem que nós temos de saber tanta coisa e não viver ela? Eu conheço de cara que sabe de tanta coisa, ele sabe demais, mas não vive nada. Eu vi uma pergunta feita por um pastor essa semana, achei muito interessante. Pastor, eu fiz um curso de teologia e eu não quero me vincular ao sistema da religião, de denominação. E eu gostaria muito de criar um canal no YouTube. Como que você me aconselha a fazer? Rapaz, um senhor já, um pastor maduro, falou assim, você não quer nada, você é um preguiçoso. E se você quisesse, querido, quando o evangelho está no teu coração, e eu achei interessante, né? Aconteceu um fato com o Lucas, né? Ele queria abrir muito GP lá em Florianópolis. O Yuri estava dando as orientações conforme a localidade, como que ele deveria fazer. Falou, vai por aqui, Lucas, tal. A Lucas ligou para mim, abriu o coração, poxa, eu queria muito abrir um GP. E aí o Yuri falou para mim fazer assim, o que o senhor acha? Falei, cara, que eu entendi, meu querido, que quando o evangelho está queimando o coração do cara, como que você pode apagar um fogo que foi Deus que acendeu? Eu falei para ele, vá lá na sua casa e abre, só não chama de GP, obedece o pastor. Eu aprendi com as parteiras, né? De Faraó. Ele começou a reunir na casa dele. Quando ele chegou aqui, eu tenho uma casa tal para ir, eu tenho outra casa para fazer, eu tenho outra casa lá. Eu falei, vai, eu nem sei que casa tanto que ele está. E tem outra gente fazendo um plano que o ano que vem ele vai abrir uma coisa na casa dele. É papo furado, é crente, conversinha fiada. O cara que está cheio de Jesus no coração, do evangelho no coração, você tem que dar uma segurada nele. Não é, queridos? Toca o barco, vai para frente. O evangelho é uma filosofia, querido. É uma filosofia. Então não temos vantagem nenhuma de saber as coisas e não praticarmos aquilo. A paz de Deus não é uma bandeira. Ela é apenas paz para ser vivida. E não apenas discurso para ser proclamado. Se está no teu coração, está no teu coração. Amém? E que a minha oração hoje nessa manhã é que você renove o seu conceito de paz. Tire essa paz do mundo, essa ilusão do mundo. Entenda que Deus já te deu essa paz, é Cristo. Paulo diz que tudo isso se transforma em fato e realidade em nós se aprendemos a pensar, a sentir, a imaginar e falar. Pois a paz de Deus enche o coração de quem pensa o que é bom, conforme Filipenses capítulo 4, verso 8 fala. Pensa o que é bom e justo e busca sentir e falar apenas aquilo que seja produtivo. A esses se diz que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, encherá suas mentes e corações. O que significa encher mente e coração? Sabe, querido, você vai desfrutar de Jesus como paz, que enche a sua mente e o seu coração, na medida que você deixar Ele tomar completamente o seu ser. Você está cada dia mais cheio de Cristo.
Tem uma coisa que Deus tem falado muito para mim. Pode se colocar de pé, por favor. Estava conversando